que acontece? O serviço de comunicação móvel, aeronáutica, comunicação entre torre e piloto, enfim, é muito próxima, é uma faixa de frequência contígua à faixa do serviço de radiodifusão sonora. Então, qualquer estação de FM, se estiver mal colocada, com uma potência fora do planejado, se estiver operando fora dos parâmetros técnicos atribuídos, qualquer emissora de FM, em tese, pode vir a interferir numa estação de comunicação entre torre e piloto, né? Por assim dizer. Então, esse tipo de interferência pode acontecer. O que o Estado brasileiro faz para que esse tipo de situação não aconteça? Durante todo o processo de outorga, são considerados determinados parâmetros técnicos para impedir a interferência de uma estação em outra. Né? Esse é um primeiro ponto. Por isso, é mais um elemento para tornar a outorga um processo tão importante. Né? Segundo, em caso de regiões próximas a aeroportos, as regras são um pouco diferentes. Normalmente se pede autorização, por exemplo, do SINDAC, enfim, da autoridade responsável por aquele aeroporto, de que se pede um estudo extra para demonstrar que não há a chance de interferência. E notem, eu estou falando de estações de FM, seja qual for o serviço. Né? Pela faixa estar contígua, é importante, ainda mais importante, que elas operem segundo os parâmetros técnicos pré-estabelecidos. Otávio, tem algo que ocorria muito aqui, ocorreu em São Paulo, ocorre em Manaus e tudo, que é o seguinte: o sujeito consegue uma concessão para uma cidade vizinha, e daí ele puxa a antena para Paulista. Tem várias rádios que, eu lembro disso aí, ainda nos anos 80, que se tornaram rádios de São Paulo, tendo a concessão em cidades vizinhas. E recentemente, em Amazônia também, eu soube de coisas semelhantes. De que maneira que, digamos, essas mudanças ocorrem sem bagunçar toda a regulação do espectro aí por vocês? Veja, para esse tipo de mudança é fundamental o pedido de anuência ao Ministério das Comunicações. Ao longo da história, as regras para a autorização desse tipo de mudança foram sendo modificadas. Tá? Hoje a regra é a seguinte: uma emissora, para ela sair de uma cidade e ir para outra, levar o seu sistema irradiante, ela tem que comprovar que ela continua cobrindo sua área de outorga original, seu município original. A cobertura no município original não pode piorar, né, nessa mudança. Além disso, existem alguns outros critérios que condicionam esse tipo de mudança. Agora, para essa mudança ser considerada legal, né, ela tem que ser, existe um processo de autorização por parte do Ministério das Comunicações. Nenhuma emissora pode simplesmente mudar a sua antena, mudar o seu sistema irradiante para outra localidade. Né? Ela tem que pedir sempre autorização para o Ministério das Comunicações, justamente para evitar a possibilidade de interferências. Pelo que você fala, ela conseguir cobrir uma área. Daí, com essa mudança, ela passa a ter o direito de cobrir aquela área e uma área adicional. Daí, de que maneira que vocês veem? Não, olha, veja bem, o Nassif, essa forma como foi conduzido esse marco legal, de que pode tudo para eles e para nós não pode nada, foi que tirou a rádio comunitária de São Paulo. Né? O espectro de radiofrequência começa em 88.1 a 107.9, para resolver o problema, o que fizeram? Fizeram um jeitinho de colocar a rádio comunitária fora do dial, ou seja, a rádio comunitária em São Paulo funciona fora do dial, justamente para não mexer nesse tipo de coisa. Né? O que tem de radiodifusor comercial que está numa cidade pequena e que quer atingir São Paulo, não para ajudar o desenvolvimento cultural e social do povo de São Paulo, mas para ganhar dinheiro, esse pessoal invadir o espectro, né? Não sai de jeito nenhum. A Anatel é conivente com relação a isso, e para resolver o problema sem mexer com os grandes barões da mídia, colocaram a rádio comunitária fora do espectro. Né? Por exemplo, o espectro de São Paulo, ou do serviço de radiodifusão como um todo, em FM funciona em 88.1, em São Paulo está em 87.5. Por quê? Porque não quiseram tirar a rádio, por exemplo, do Paulo Abreu, que está em Itatiba e que não chega nem em Itatiba, né? Para funcionar dentro de um prédio da Avenida Paulista, e deixou com que milhares
de moradores de São Paulo não tivesse acesso a um meio de comunicação que valoriza a sua cultura, né? Esse Bom, é o jornalista debate. Marcelo Zanini tem uma pergunta dos telespectadores enviadas pelo site brasileiras.org. Marcelo. Nassif, tem várias perguntas sobre um outro tema também, que é a publicidade na rádio comunitária. Uma delas aqui é do Odorico Zílio Pavan, ele é de Xanxerém, em Santa Catarina. Ele pergunta: por que o poder público não reconhece a rádio comunitária para a publicidade oficial e por que as agências de publicidade evitam as rádios comunitárias? Faz favor. Primeiro, é uma legislação que foi feita para garantir o mercado do radiodifusor brasileiro. Deixa eu dizer uma coisa. A lei de rádio comunitária não permite que nós pegamos propaganda, né, que... Mas você falou no começo que tem um item lá que fala em apoio do setor público à rádio comunitária. O que é esse apoio? Não, na realidade é o seguinte, Nassif, por exemplo, é inadmissível você ver toda a estrutura do Estado brasileiro, União, Estados e municípios, financiarem 1 bilhão e 800 milhões de reais para o sistema privado. Né? Por exemplo, uma propaganda da dengue, feita pelo governo federal, a Rede Globo cobra o mesmo valor de uma Coca-Cola. Né? Se nós tivéssemos 10% dessa publicidade dos meios alternativos e comunitários, né, seria um grande avanço e fazer com que se cumprisse a lei de rádio comunitária, que inclusive o Estado brasileiro não quer cumprir. Né? Está na mesa da presidente Dilma uma proposta de mudança de decreto que flexibiliza a radiodifusão comunitária para ter esse apoio governamental e também para ter a propaganda, o direito de fazer propaganda. Entretanto, por questões políticas, esse decreto não é publicado. Eu faço uma cobrança, Otávio Perante, qual o prazo que o governo tem para publicar esse decreto? Bom, isso é fruto das negociações. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos já já.